Nas sextas-feiras, nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista, professora de Direito da UEPB, a doutora Marina Tavares. Hoje ela fala sobre um assunto que acaba trazendo discórdia para muitas famílias após a separação, que é a bendita pensão alimentícia. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa e fazer suas perguntas pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5088. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço aí também é todo de vocês. Seja bem-vinda, doutora Marina, satisfação recebê-la aqui mais uma vez. Que o digam, né, ali, o segundo andar do Fórum Civil, onde está as varas de família, né, sempre lotadas, o quanto dá discórdia essa bendita pensão alimentícia, né? Tá tudo bem, tudo legal, quando acontece a separação, cada um para o seu lado e aí fica aquela hora. E a pensão dos filhos? Como é que vai ficar? Boa noite, Jomar. Boa noite a todos. Gente, não tem como a gente separar o direito de família do drama. O drama está dentro do contexto familiar em várias circunstâncias e principalmente quando o casal decide se separar. Então, se você não ama mais o outro, ninguém é obrigado a ficar ali naquele compromisso, uma vez que o desamor se instalou. Agora, ninguém pode se eximir do dever de ser mãe, do dever de ser pai e do dever, portanto, de cumprir com todo o ônus, né, que está embutido nessa atividade que é tão desafiadora e tão sacrossanta, eu diria. Então, a pensão alimentícia, ela vem justamente para sanar as necessidades dos menores, as necessidades de alimentos, de estudos, de saúde, de lazer e de proteção de um modo geral. A pensão alimentícia, ela é, via de regra, destinada aos filhos. Mariana, o Adolfo de Campina Grande, aliás, Antônio dos Santos, é isso? Antônio Salles, aliás, de Campina Grande, né? Ele disse que foi casado por 12 anos, teve um filho aí com a sua ex-companheira e esse filho hoje já tem 30 anos e até hoje ele paga a pensão. Ele pergunta, tá certo eu pagar uma pensão para o filho de 30 anos de idade? Vamos lá, a menos que o senhor queira continuar, né, a manutenção dessa situação, tudo bem. Mas se não é da sua vontade, já não existe mais nenhum vínculo dentro da lei que obrigue o senhor a pagar uma pensão para um ser humano com 30 anos de idade. A pensão, ela vai durante toda a fase em que a pessoa está se desenvolvendo até atingir a maioridade, que no caso do Brasil, a nossa lei estabelece 18 anos. Mas nós temos aqui uma questão, que é quando aquela pessoa, aquele filho, adentra numa instituição de curso superior e está, portanto, fazendo faculdade, está fazendo um curso desse tipo. Então, se a pessoa se encontra na idade universitária, essa pensão poderá se prolongar até o dia em que a pessoa vai completar 25 anos. Completou 25, acabou toda e qualquer obrigação de se pagar pensão. Mariana, o senhor José, aqui de Mandacaru, pergunta o seguinte, né? A partir de quantas parcelas alimentícias em atraso já cabe, então, a prisão civil? Vamos lá, é uma coisa bem delicada, porque há discussões e a gente ainda não conseguiu chegar a um denominador comum. Há situações de pessoas que se eximem de pagar a pensão porque realmente não querem assumir as suas responsabilidades acerca de um filho, etc. e tal. E, nesse caso, muitas vezes a pensão ela é uma questão de urgência, de sobrevivência. Então, é bem capaz que a prisão de alguém assim saia bem rapidinho. Sei lá, basta atrasar 2 meses, 3 no máximo, o oficial de justiça já vai estar batendo na porta. E há outros casos, né, em que o ordenamento jurídico tem um outro olhar, que é quando a pessoa que paga a pensão alimentícia se encontra, de fato e realmente, numa situação de pobreza temporária, de privação. É um pai que perdeu um emprego, é um indivíduo que não tem mais do que viver. Então, prender um indivíduo nessas condições que não está pagando, não é porque não quer, é porque não pode, é uma coisa irracional, porque aí você vai privar um pai de conseguir um emprego para pagar a pensão. Então, são situações que precisam ser vistas caso a caso. O direito de família ele é muito cheio dessas especificidades dramáticas. A Didiane do Bessa pergunta o seguinte, né? Se justifica você dizer que não vai pagar a pensão porque o seu contra-cheque já está, ou pagar com atraso porque o seu contra-cheque está cheio de empréstimos. Não, de jeito nenhum, não há a menor justificativa. Vamos lá, é uma questão de matemática, as pessoas precisam entender isso. Se você compromete 30% do seu ganho, né, com algum tipo de compromisso, eu sei que vai faltar para os outros compromissos.
Porém, você não tem o direito de fazer isso quando você coloca filhos no mundo. Quando você coloca filhos no mundo, seus filhos passam a ser prioridade. Então, se o indivíduo fez empréstimos ou coisa do tipo, não interessa. O dever de pagar a pensão é um dever sagrado. E esse dever, né, vai, digamos que, oscilar entre 10% a 30% do que o indivíduo recebe. A Natália do Castelo Branco, né, está com os filhos. Por favor, Mariana, repete a pergunta. Aliás, Juliana, repete a pergunta. Ela pergunta se ela também é obrigada a pagar a pensão para o marido. Nossa. Ela está com os filhos e quer saber se o marido pode pedir pensão a ela. Porque ele está desempregado e está pedindo pensão a ela. Espero que o seu marido esteja nos ouvindo agora. Aliás, o ex-marido. Ex-marido, né? Para que eu possa dizer para ele, tome vergonha na sua cara. Né? É isso mesmo. Então, dentro dessa situação, como eu já falei, eu vou repetir, pensão é para os filhos, não é para ex-marido, de forma alguma, isso é muito esdrúxulo, e também não é para ex-esposa, uma vez que a ex-esposa pode trabalhar, pode se sustentar, é uma pessoa jovem, com saúde, com formação, para figurar no mercado de uma maneira independente. Eu sempre falo que casamento não é meio de vida, porque de fato não é. É natural que um casal se ajude, mas uma vez havendo essa separação, não existe essa obrigação de um sustentar o outro. A Daniele de Jaguaribe, ela tem 2 filhos, né? Um está com ela e outro com o pai, ou seja, estão separados. Então, um filho está com ela e outro com o pai. Ela pergunta se pode pedir pensão ao seu ex-marido em benefício do filho que está com ela. Veja só, se o que ela ganha não é suficiente para prover uma qualidade de vida plena para essa criança, infelizmente a gente sabe que as mulheres no mercado de trabalho brasileiro, de um modo geral, ganham 30% menos do que os nossos colegas homens pelo simples fato de que somos mulheres. Então, se o que ela ganha não é suficiente para tanto, sim, ela pode pedir um complemento, não há nenhum problema, desde que seja realmente para prover as necessidades da criança. Eu vou tentar ver se eu consegui entender. A Ana Cláudia, do bairro do Cristo, Ana Cláudia pergunta o seguinte, né? Se o ex-marido é obrigado a pagar pensão para a ex-esposa, já que o único filho está com o pai. Aliás, você praticamente já respondeu, né? Na pergunta anterior. Olha, Jomar, eu acho que eu vou receber tanto desaforo na minha rede social, porque eu vou falar uma coisa que vai desagradar muita gente. Mais uma vez eu repito, casamento não é meio de vida. Se você está casando pensando que vai ter na condição de fonte de renda o seu marido, por favor, desista dessa ideia. Essa história do macho provedor, isso está em desuso. Então, o que está realmente em voga é o empoderamento feminino e a sua independência. Então, diante do fato de que o pai assumiu essa criança, e eu suponho, enfim, né, que você seja uma pessoa jovem e válida e com saúde, com formação para enfrentar e disputar o seu lugar com sucesso no mercado de trabalho, vá à luta, porque a princípio não há essa obrigatoriedade. Uma telespectadora, né, pergunta o seguinte, né, se durante as férias, aquele período em que o filho está com o pai durante o mês inteiro, se ele é obrigado a ainda depositar a pensão daquele filho na conta da mãe, ou seja, pagar a pensão à conta da mãe naquele mês em que o filho está com ele. Sim, é obrigado, uma vez que haja uma ordem judicial. Nesse sentido, ele é obrigado, porque, vamos lá, mês de férias é uma coisa assim, que é uma pegadinha, porque é aquele mês de diversão, mas, curiosamente, é um mês onde se gasta muito. E logo na sequência vem o reinício das atividades escolares e das aulas. E a gente já discutiu aqui no programa, inclusive, do quão oneroso é o pagamento das obrigações escolares e a compra dos materiais e dos livros, o quanto isso pesa no bolso dos pais. Então, o dever de pagar a pensão permanece. É diferente de uma situação onde a guarda do filho vai para o pai. O direito brasileiro, ele privilegia muito a mulher nesse sentido. E sim, né, acredito que grande maioria das mulheres são mães incríveis, mas nós também temos pais excelentes que, por vezes, eles ficam, digamos que, escanteados pelo olhar jurídico do direito.
Então, eu conheço casos de mães que, por uma questão de irresponsabilidade, perderam a guarda da criança e aí a guarda da criança foi de vez para o pai. Então, se por acaso a situação é essa, onde a guarda está de vez com o pai não tem mais que lhe pagar nenhuma pensão. Mas se é uma questão transitória de férias, então a obrigação do pagamento ela vai permanecer. Marina, apenas para complementar essa informação, né, eu já acompanhei o caso de que, na pergunta ao filho com quem eles queriam ficar na separação, os dois filhos foram categóricos: quero ficar com o meu pai. Pois é, Jomar, eu já vi situações desse tipo com pessoas assim da minha amizade. Obviamente aqui a gente não fala nomes, mas era óbvio que a criança queria ficar com o pai porque o pai oferecia para a criança muito mais. Melhor, né? Muito mais, né? Enfim, em todos os sentidos. Seu abraço rapidinho. Vou dar um abraço, mandar um abraço para seu Eugênio, dona Suzete, para essa garota chamada Camila, querida, Ana do Detran e seu Gomes, que encontrou comigo hoje no supermercado. Abraços. Ok, obrigado, Mariana, pela sua presença. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma coluna Direito aqui no programa Cidade Alerta para o Ponto de Semana. E até lá. Obrigada.